Gente linda, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vou fazer outro look da Jennie. É o que ela tá usando no clipe Handlebars, em que ela canta com a Dua Lipa. As duas estão maravilhosas, como sempre. Não sei se vocês ouviram o álbum todo da Jennie. Gente, eu adorei. Eu até falei, né? Brinquei aí no outro tutorial que eu fiz dela, né? Que eu nem sou tão fã, assim, de K-pop, né? E ela tá, assim, com um estilo bem legal, tá cantando bem. Gostei muito das músicas, assim, né? Gente, já comecei com a pele pronta. Dito isso, quero dizer que tô com hidratante, o protetor solar, primer, e é basicamente isso, tá? Eu dei uma apagada na boca, não sei se tá dando pra ver, né, com base também, porque eu vou usar um truque da maquiagem coreana pros lábios, tá? Vou começar com os meus olhos, então já vou iluminar aqui, ó, abaixo das... Eu iluminei abaixo das minhas sobrancelhas, gente, já direto com o iluminador, tá? Que tem bastante brilho, ainda vou usar mais brilho, porque essa maquiagem tem muito brilho. E, enfim, vocês vão ver que eu vou tentar até não deixar a pele muito mate, né? Porque acho que isso tem a ver com a maquiagem coreana também. Já vou começar aqui com as sombras, gente. Normalmente, a tendência é mais, assim, deixar a pele com um glow, né? Um brilho, assim, porque dá um aspecto saudável, né? Fica bem bonito, né? Gente, eu tô aplicando uma sombra lilás, tá? Bem assim perto da base dos cílios, sempre tomando cuidado com as minhas extensões. E depois, mais acima, no côncavo, eu vou aplicar uma sombra rosa chiclete, tá? Ela é um pouquinho mais clara do que tá aparecendo aqui no vídeo. E depois vou seguir com mais brilho. Então já apliquei a minha sombra lilás. Gente, eu sempre falo que eu gosto de fazer os olhos antes e a pele depois. Mas não dá muito certo quando eu tô fazendo tutorial, porque aí vai ficar enorme, né? Então, assim, eu já ensinei a vocês a fazer um preparo básico de pele, né? E por que eu gosto de fazer os olhos primeiro? Porque a gente tá passando sombra e é por isso que eu tô protegendo a minha pele com um lencinho, né? E pode cair, ainda mais hoje que eu vou usar sombra solta. Eu falei da sombra lilás, pode puxar pra fora, porque tá rolando meio que um delineado gatinho ali, a aplicação das sombras também, né? Estão seguindo esse tipo, assim, de puxadinho, né? De delineado gatinho. Vou vir com a minha sombra chiclete acima da sombra lilás, tá? Gente, tenta não subir muito pro arco da sobrancelha, tá? Não é o que tá rolando ali, é na pálpebra, tá? Aí espalha com o pincel fofinho. Espalhou com o pincel bem fofinho, puxou um pouquinho pra fora, sem chegar muito lá no arco da sobrancelha. Tem outros tipos de maquiagem que isso dá muito certo. A partir daqui a gente tem algumas opções, né? Fazer o delineado que ela tá usando, né? E é bem parecido com o delineado que ela usou no Like Jennie, mas é mais discreto, né? Porque esse look é muito candy color, assim, eu acho lindo, né? Então, assim, eu faria o delineado, tá? Com um pincel chanfrado e sombra. E acabou, assim. Você pode umedecer o pincel. Você pode fazer com o delineador líquido também. Eu acho que fica meio grosseiro para esse tipo de maquiagem, tá? E você tem outra opção. É a que eu vou escolher. Por quê? Eu vou usar sombra solta agora, para dar bastante brilho. Eu vou mostrar a sombra aqui para vocês, sem deixar cair, para dar bastante brilho nas minhas pálpebras. E se eu aplicar o delineador primeiro, tem grandes chances da minha sombra solta estragar o delineado, né? Chegar no delineado. Então, normalmente, gente, como que eu aplico sombra solta? Essa aqui tem um brilho, assim, madrepérola, que eu acho maravilhoso. Eu aplico da seguinte forma, né? Pra gente ter aí um ambiente controlado. Normalmente, uso ou um pincel lápis ou um pincel como esse aqui, que tem cerdas fofas, porém curtas. Então, ele acaba sendo um pincel de precisão. Eu não coloco dentro do pote da sombra solta, de jeito nenhum. Eu coloco na tampinha, tá? Assim, aplico, começo a pegar a sombra da tampinha, porque não pode pegar muito, senão vai cair, velha história, né? A pele tá pronta primeiro, vai cair na sua pele e você vai ter que fazer a pele toda de novo. Então, vou espalhar, ó, bem pela pálpebra toda. Já apliquei a sombra solta, não sei se vocês conseguem ver, vou virar, ó. Tem bastante brilho. Eu usei um truque que tem a ver com a aplicação de sombra como delineado, né, com o pincel chanfrado. Basicamente, eu peguei esse pincelzinho, né, que eu falei pra vocês, umedeci um pouquinho só e fui dando batidinhas, assim, né, pra essa sombra madrepérola maravilhosa não cair no meu rosto. Aí, se você for trabalhar com o pincel umedecido, não é molhado, tá, gente? Porque senão você vai ter um monte de patch, assim, de sombra. É umedecido, né? Espera secar, se você trabalhar com o pincel umedecido. E aí, depois você espalha um pouco mais com o pincel fofinho. E olha só, mesmo assim,
Mesmo assim, caiu um pouquinho dessa sombra solta, né, madrepérola, nas minhas extensões. Não tem por que entrar em pânico. Ai, gente, já falei, meu humor é de quinta série. Você vai esperar um pouquinho, pega uma escovinha que certamente a pessoa que faz as suas extensões de cílios, ou independentemente de você ter extensões, né? Pode ser que você tenha sombra solta nos seus cílios naturais. Pega uma escovinha de rímel dessas, limpa, tá, gente? Super tranquilo de encontrar, e aí vai penteando com bastante delicadeza. Seja extensão, sejam os seus cílios naturais, não importa. Penteia, penteia com delicadeza, gente. Quando a gente trabalha com maquiagem, tem que ter paciência. Não adianta ficar esfregando o olho. Limpei meus cílios, aproveitei para acrescentar mais pontos de luz, sim, com a sombra solta madrepérola. Então coloquei aqui, ó, no cantinho interno dos olhos, tentar chegar bem perto, e coloquei mais um pouquinho aqui bem no alto, né, antes de começar a cauda da sobrancelha aqui, né, para ter mais brilho ainda. Eu até pensei em fazer o tutorial da sobrancelha coreana, né? Mas hoje eu tenho micropigmentação, então assim fica difícil de fazer, né? Se vocês virem os vídeos antigos do canal, vocês vão ver que eu era aquele tipo de pessoa que pluck, né? Que arrancava a sobrancelha, fazia a sobrancelha ficando cada vez mais fina, era a moda na época. Então eu sugiro, meninos e meninas, não façam isso, deixem as suas sobrancelhas naturais, porque leva uma vida para crescer. Ouçam a tia. Seguinte, em relação aos olhos, a gente ainda tem que fazer algumas coisas, né? Primeiro, eu vou usar algo que eu usei no tutorial do Like Jenny, e eu tô vendo que ela tá usando ali também, só que de uma forma bem mais light, que é basicamente fazer esse contorno aqui, gente, ó, abaixo da linha da água, né, nas pálpebras inferiores, com um lápis pincel, que eu acho que é o melhor para fazer. Ele é fofinho, mas as cerdas são curtas, né? Então você pode pegar, eu pegaria aqui uma sombra assim caramelo, não muito escura, tá? Tô pegando aqui, tô misturando duas, um caramelo e um marrom assim bem claro, e você vai, ó, marcar sua pálpebra inferior, deixa eu chegar perto, e puxar para fora, puxa para fora do formato. Pode puxar, tá? Para fora, vou chegar mais perto ainda, para fora do formato dos seus olhos. De preferência, ó, sobe um pouquinho, tá? Com essa sombra. Eu até achei que esse lado aqui ficou muito escuro, considerando a maquiagem, então vou clarear um pouquinho, né? Próximo passo, delineado. Jenny tem aquele delineado gatinho clássico que super dá certo para os olhos dela, né? Que já são lindos. E às vezes ela tá usando o delineado gatinho de uma forma assim mais marcada. E nesse clipe, né? Como a gente tem assim cores pastéis, não são tons pastéis, são cores pastéis. E tem toda a coisa do Candy Color, né? O rosa chiclete, assim. Eu vou fazer o delineado com pincel chanfrado, sombra e vamos começar, gente. Coragem. Vou fazer o processo todo do delineado, porque eu acho que é o que acaba com a gente, né, pessoal? Enfim. Respira. Brincadeira. Gente, a forma mais segura de fazer esse delineado gatinho da Jenny sinceramente, e considerando esse look, tô sendo repetitiva, com pincel chanfrado e sombra. Então, qual é a ideia, né, do delineado gatinho da Jenny? É subir bem, né? Os meus olhos são mais caidinhos que os olhos dela. Então a ideia, ó, deixa eu pegar um pincel, ó, e eu começo aqui, vou, e eu desceria, porque é o formato dos meus olhos. Mas, deixa eu levantar a extensão aqui sem estragar, perdão, Larissa. A ideia do delineado dela é subir. Vamos fazer. Então, se nas minhas pálpebras inferiores eu fui além do formato dos meus olhos e subi um pouquinho, para as pálpebras superiores, você vai começar bem aqui de novo, gente. Ó, tô usando sombra preta com pincel chanfrado molhado. Você pode descer um pouquinho, como eu estou fazendo. Deixa eu chegar perto, como eu estou fazendo aqui. E qual é o hack principal, né? Para esse look? Tenta não fazer um delineado muito grosseiro, bem assim, rente, né? A linha dos cílios, e aí você vai puxar bem pra cima. Gente, eu posso até colocar uma foto, eu tô vendo ali uma foto no meio aqui do tutorial do delineado da Jenny, que
que é muito interessante para os olhos dela, porém, difere um pouco, assim, da maquiagem coreana, pelo que eu venho estudando, porque eu já vi muitos vídeos, assim, de aplicação de delineado, seja com sombra, pincel, delineado esfumado, né? Eu vi muitos e muitos e muitos tutoriais em que as coreanas, ao invés de subirem com o delineado, elas descem um pouquinho. E fica muito lindo também. Eu adoro maquiagem coreana, assim. Mas não é o caso da Jenny, né? Eu falei no outro tutorial, ela tem os cantos externos já bem elevados. E isso tem que ser aproveitado, né? Pelo maquiador. Gente, seguinte. Eu falei que essa maquiagem tem muito brilho. Então, assim, pensando em pele, né? O que eu fiz? Eu usei um protetor solar que normalmente não uso, né? Eu gosto de protetor solar mate, mas usei um protetor solar que é hidratante. Amo a Epidrate, na verdade a Mantecorp. Poderia estar sendo patrocinada? Sim. Estou sendo patrocinada? Não, mas Mantecorp me patrocina. Sério, gente, assim, eu vou fazer propaganda de graça, vai. Os produtos da Mantecorp dão muito certo pra minha pele, porque a minha pele é muito sensível. Vocês vão ver que esse protetor solar aqui, ó, Epidrate Calm. E o hidratante que eu uso da Mantecorp, né, o Epidrate, é excelente pra mim, né, por ter uma pele sensível. E esse protetor solar aqui é bem hidratante. Ele já vai dar um glow pra sua ainda pensando em pele luminosa, tá, gente? Juro, já vou chegar no blush e na maquiagem labial e encerrar. Mas eu utilizei um primer luminoso. A base que eu usei é muito levinha, né? Então não vai ficar aquela coisa carregada assim, né? E super mate. E você ainda tem a opção de usar uma bruma, né, glow. Eu tenho aqui o meu fixador de maquiagem, né. Enfim, a bruma tem essa função de fixar a maquiagem também, mas existe a bruma glow. E ela justamente dá aquele aspecto, né, aquele brilho na pele, né. E você vai usar muito iluminador. Gente, bora pra blush, contorno, pontos de luz e sem perder tempo, tá? Eu vou fazer um pouquinho de contorno, assim, bem light, mas bem light mesmo, com um tom frio, assim, que é o que dá mais certo pra mim, tá? Eu posso até fazer um vídeo sobre isso também, mas vou utilizar, assim, um tom bem frio, porque eu tô vendo que ela tá usando, né, contorno, então só um pouquinho aqui nas laterais do nariz, tá? Quase não aparece na câmera e é pra ser discreto mesmo, aqui na base do nariz. Quanto a mais iluminação, aí sim, vou usar mais da minha sombra solta. Brace yourselves. Vai voar sombra, mas vou colocar nos pontos de luz que eu normalmente ressalto. Vou fazer os pontos de luz primeiro, gente, com iluminador mesmo, tá? Peguei um pincel bem fofinho. Eu gosto desse pincel porque ele é fofo, mas ele é de precisão, assim, tanto para contorno quanto para pontos de luz. Você vai aplicar aqui, bem no ossinho da bochecha, aqui. Tô seguindo ali a maquiagem da Jenny, tá? Pontinha do nariz, ok? E aí, para ser ousada, vou usar a sombra solta para fazer um pouco mais de ponto de luz, ok? Nos mesmos lugares. Aqui, já deve ter sombra voando. Aqui, agora eu tô pegando do potinho mesmo, tá, gente? Não precisa ter medo, o look é muito iluminado. E em relação ao blush, ele começa bem aqui, isso me lembra da maquiagem da Lady Gaga. Me faz lembrar da maquiagem da Lady Gaga em Paris, porque, né, o blush começava bem aqui da têmpora e descia, né? E eu acho que dá um efeito bem legal. A Jenny tá usando esse tipo de aplicação de blush. E para variar é Candy Color, né? Eu tenho um blush aqui que eu diria que é um rosa queimado. Não é o caso aqui, tá, gente? Não é para esse tipo de maquiagem. Então peguei sombras que tem essa tonalidade, essa cor, na verdade, né? De rosa chiclete. Começo aqui da têmpora, sem medo, tá, gente? Desço até aqui, tá? Mesma coisa do outro lado, vou reforçar. E por enquanto é isso. Sobre os lábios, gente, por que eu apaguei os lábios com base?
eu vou criar um estilo de aplicação labial que tem tudo a ver com a maquiagem coreana também. Hoje eu tava vendo o canal de uma menina, nossa, muito talentosa, eu não lembro o nome dela, mas eu vou marcar ela aqui, em que ela estava ensinando a fazer esse tipo de aplicação labial coreana, né, e ela chamava, assim, de lábio mordido. Eu achei muito criativa ela ter chamado de lábio mordido, né, então, assim, kudos pra ela, porque vou usar algo muito parecido, assim, né, com o que ela fez. Apaguei um pouco dos meus lábios, vou pegar um batom nude e aí aplicar normalmente. A gente sofre, né, pra passar batom e falar. Estou aqui com esse batom nude, que, assim, gente, de novo, é a câmera. Tá bem mais escuro do que parece, tá? E vou vir com o meu lip tint e, de novo, marcar centro dos lábios. Aí o que você vai fazer? Esfumar. Eu queria até ter feito as sombras com lip tint, mas eu nunca treinei. Aí espera secar, né? Aplica a segunda camada de lip tint no centro dos lábios. Esfuma de novo. Quer mais uma camada? Que eu tô vendo ali, né, na foto da Jenny, que tem muitas camadas, assim, do lip tint no centro dos lábios. Às vezes eu acho que isso não funciona pra mim, porque eu fico com a impressão que diminui os meus lábios, mas é uma técnica que eu acho muito fofa também. Então, assim, vai na fé. Aplicação de lip tint, camada após camada, né? E eu acho que essa técnica de apagar os lábios, né, antes de aplicar o batom, né, e depois o lip tint é bem interessante. O que mais que eu vou fazer aqui, gente? Apliquei o lip tint, ó, meu dedo tá já todo borrado de tanto esfumar, né, o lip tint. Vou colocar mais, na verdade nem usei gloss dessa vez, né, mas vou usar um gloss que tem muito, mas muito brilho, é transparente, mas tem brilho. E tá rolando ali na maquiagem da Jenny. E não satisfeita, gente, vou colocar só mais um pouquinho dessa vez é glitter mesmo, nas minhas pálpebras. Isso aqui é um delineador, mas é só espalhar com pincel, depois que você